Hoje nós estamos aqui nessa residência para poder estar elaborando um orçamento, uma reforma de um banheiro. Vou estar utilizando aqui a trena laser para poder fazer a coleta dos dados com relação à própria metragem e tanto da parte do piso, da parede e de demais partes aqui do banheiro. Vamos fazer a coleta desses dados. Vou estar mostrando para vocês aí ao longo desse vídeo como é que a gente faz a coleta dos dados, elaboração de um orçamento, com relação à própria proposta orçamentária, a uma parte também do contrato e como é que a gente vai passar para o cliente. E se for aceito o serviço, vou estar mostrando também o restante de toda a parte do serviço completo de reforma desse banheiro. Então, pessoal, nós estamos aqui agora nesse banheiro para poder fazer a coleta de dados com relação à própria medida. Vou utilizar aqui essa trena laser, onde também o link dela vai estar na descrição, e vou estar fazendo um comparativo, como é que a gente faz a coleta de dados com esse equipamento e com uma trena comum, para você ver aí a diferença da coleta de dados. Mas lógico que você tem que ter uma dessa aqui para poder lhe auxiliar também nos pontos que você não consegue utilizar a trena laser. Aqui será feita toda a troca do revestimento, desde a parte do piso, como também da parte das paredes, também a troca do aparelho sanitário, da pia. Então vai ser feita uma reforma completa. Vamos fazer agora a coleta de dados e, se for aceito, no caso, esse serviço, nós vamos mostrar aí para vocês, desde a elaboração da proposta orçamentária, até a proposta da parte do contrato de prestação de serviço, até mesmo também com a parte de reforma completa. E eu vou estar levando aqui para o canal para mostrar para vocês todo esse passo a passo e todo esse processo. Então nós já estamos aqui com a nossa trena em funcionamento. Ela tem um nível de bolha aqui, ó, que auxilia para poder ver com relação ao próprio ângulo, quando a gente estiver utilizando, ó, aqui ela está nivelada. Então a gente tem esse auxílio aqui também com relação a essa própria trena. Vou estar coletando os dados aqui agora. Olha o ponto vermelho lá. Eu me oriento aqui também com relação à própria parte do nível. E aperto aqui no botãozinho no meio. Já coletei aqui a parte do comprimento, que é 1,86 m. Eu arredondo para 1,86 porque tem 1,857. E a regra de arredondamento diz que é acima de 5, nesse último número, a gente arredonda a numeração da casa ao lado. Agora eu vou coletar a parte da largura. A luzinha lá do laser do mesmo jeito. Me auxiliou aqui com essa parte do nível. Nós temos aqui a largura. Agora eu vou coletar a parte da altura. Verifique se o ponto está lá em cima, tudo ok. E a pé. Eu já tenho aqui todos os dados que eu preciso, tanto do comprimento, quanto da largura, quanto da altura. Olha a diferença e praticidade na coleta de dados com esse equipamento aqui, com o equipamento tradicional. E aí, quando não se tem um projeto, é necessário ter uma conversa direta com o cliente para poder tentar entender o que ele tem em mente. E ao mesmo tempo você passar as suas orientações para ele, com relação ao procedimento que você vai executar, caso seja aceito aí a proposta de orçamento, caso você pegue o serviço. Você tem que conversar bem direitinho para deixar tudo bastante claro. Então o cliente aqui queria colocar um box aqui nesse banheiro, só que não tem ventilação, não tem nenhuma janela aqui nas paredes. Essa parede ela é voltada para a rua, onde pega bastante umidade também. Logo mais eu irei falar sobre essa questão da umidade. Mas eu vou voltando aqui para a parte em relação ao box. Como não tem nenhuma janelinha aqui, ele poderia abrir uma janelinha para cá, já que é voltado para a rua, mas o cliente vai ver bem direitinho se prefere colocar essa janelinha ou se vai optar pela outra opção, que é utilizar um box acrílico, já que aí ele minimiza a questão dos riscos. Porque até mesmo quando se tem um box que vai até o teto, muitas das vezes, box como esse tendem a estourar por conta da falta de ventilação dentro do banheiro. Então, quando se tem um box do chão até o teto, é necessário uma janelinha dentro mesmo do próprio box, certo? E aí, no caso, nós vamos passar tudo isso, que vai ser conversado novamente com o cliente, para poder ver qual a melhor solução e o que o cliente deseja prosseguir.
com relação à parte de um box acrílico, ou abrir uma janelinha para utilizar aí um box normalmente de vidro comum, tá certo? E agora focando na parte da impermeabilização, o qual eu iria falar, é que essa parede é voltada para a rua, onde pega bastante umidade. Então nós vamos passar tudo isso dentro da própria proposta de orçamento com relação à própria impermeabilização aqui desses pontos. Desde o piso, quando for retirado esse revestimento, vai ser tudo impermeabilizado para poder evitar também essa própria umidade que vem de baixo para cima por capilaridade, que é essa umidade aqui ascendente. Tá certo? Então, essas são as informações e posteriormente, se for tudo aceito, nós vamos prosseguir aqui com o restante dessa série. Então aqui, após uma conversa com o cliente, nós vimos que realmente será feita aqui justamente toda a troca do revestimento, como eu já tinha informado, só que aqui vai ser um revestimento só, ou seja, será escolhido um revestimento que será utilizado tanto no piso quanto na parede, na outra, ok? Isso aqui vale relembrar justamente por conta que quando você for fazer a coleta desses dados, você tem que estar sintonizado com o cliente para poder você averiguar as questões que serão feitas. Por exemplo, tem locais que as pessoas fazem aqui uma reforma, só que vamos supor que esse cliente queria fazer essa parede aqui com outro revestimento, ou somente a parte do box. Então, é necessária essa conversa quando não se tem um projeto para poder realmente ter certeza com relação à própria coleta dos dados com relação à parte do quadro de área. Porque se eu tivesse aqui um box, um outro revestimento, por exemplo, dentro do box, daqui, aqui, aí no caso eu teria que coletar realmente esse ponto aqui dessa medida. Mas como vai ser aqui total, a parte do revestimento vai ser o mesmo para ambas as áreas, então não tem diferença. Vou até mostrar aqui para vocês aqui. Então mostrando aqui essa parte dos dados que eu coletei aqui, a parte do comprimento, largura e altura, quando vocês viram ali com a trena laser, foi feito aqui o cálculo para saber o quadro de áreas, tanto aqui do piso, que eu coloquei como P, P1, P2, parede 1, parede 2, P3, P4. E aqui eu fiz as contas para poder fazer aqui também nesse P4, eu coloquei como uma parede que tem a porta. Tem também esse desconto aqui de 1,83, ou seja, eu tenho aqui o metro quadrado de cada local. Tanto de uma parede, quanto da outra, quanto de uma outra, quanto da parte do piso, está tudo aqui. Então vamos supor que o cliente que quisesse que aquela parede final ali, que é essa P3, fosse com outro revestimento. Então eu já tenho aqui os dados, que seria P3, já tenho os dados aqui dessa área para poder ver, no caso, para a própria compra do revestimento, tá certo? Só que aí, como vai ser tudo do mesmo revestimento, do mesmo tipo, eu tenho aqui a área total. Então aqui eu estou mostrando aqui para o cliente que o mais adequado é fazer a retirada de todo o reboco onde apresenta o soncavo. Não ele apresenta o soncavo, em grande parte aqui, grande maioria desses locais, tem esse som aqui, ó. Soncavo é a mesma coisa de som oco. Significa dizer que tem um vazio nessa parte do meio. Então, como o cliente quer fazer a aplicação, a instalação de todo um revestimento aqui nessas paredes, como já vai fazer a parte de impermeabilização aqui, que seria a 1,20 m de altura, é adequado fazer a retirada desse reboco todinho, já que a grande maioria apresenta soncavo, conforme eu estou mostrando agora. Ó. Então seria interessante fazer a troca desse reboco, retirar tudo. Na verdade não tem como fazer troca, a troca no caso é retirar tudo e fazer novamente. Que aí no caso, se você for aplicar um revestimento sobre essa parte desse reboco, com o tempo pode ter problema, até porque o soncavo, que é o som oco, quer dizer que está desplacando, não está devidamente fixado na própria parte do tijolo. Então o próprio revestimento pode acabar caindo por conta desse peso a mais, da própria cerâmica, porcelanato, a peça que for aplicar aqui nesse local. Além disso, já tinha sido orientado também ao próprio cliente que se fosse aproveitar o mesmo reboco, seria necessário fazer o desbaste, lixando ali toda essa parte de pintura para poder não isolar os materiais. Então, o que pode ter acontecido nessa parte desse soncavo? Provavelmente a falta de chapisco. Não acontece o problema imediato, mas com o tempo ocasiona problema, provavelmente até mesmo esse reboco aqui que foi todo refeito, porque caiu com o tempo. Então, a falta do chapisco também pode acarretar nessa parte dos vazios no próprio reboco,
e aí também não tendo uma aderência conforme é para ser. E como foi dito no começo do vídeo, que tudo iria estar presente aqui ao longo desse vídeo, nós vimos que iria se estender demais. Então, se caso esse serviço for realmente aceito, se der tudo certo, nós traremos uma série com relação a todo esse processo e etapa de reforma, tanto da parte de proposta orçamentária, como também da própria prestação de serviço com relação ao contrato e também da execução de todo o serviço de reforma. Então, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhe com seus amigos. Além disso, nos siga nas nossas outras redes sociais para poder termos uma melhor interação e assim você não perder nem esse, nenhum outro conteúdo aqui do Engenharia Reforçada.